do que autores, do que a própria Ellen White fala sobre o assunto. 2 Pedro, capítulo 1, o verso é o verso 19. A minha Bíblia diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Irmãos, esse texto, quando eu o li de forma mais atenta para preparar essa mensagem, 15 dias atrás, quando eu comecei a trabalhar esse assunto, eu percebi que esse é um texto muito simples. É ou não é? Este é um texto muito direto. Este é um texto muito explicativo. Este é um texto muito ilustrativo, porque diz: confirmada está a palavra o quê? Profética. E o texto diz de forma bem simples, a palavra profética é como o quê? Uma candeia que serve para quê? Iluminar no meio da escuridão. Não é isso que o texto está dizendo, sim ou não? De forma bem direta. Então, se você tem que aprender uma coisa essa manhã, você precisa aprender que a profecia é como uma luz na escuridão que ilumina o quê? O caminho. Simples, direto, ao ponto. A palavra profética, amigos, é comparada a uma candeia que brilha em lugar escuro. E isso nos leva a refletir sobre o papel da luz numa escuridão. Quando acaba a luz, por exemplo, você liga uma vela. Quão fundamental é aquela luz? É isso que o texto está dizendo para nós. E quando a gente olha para o nosso tempo, quando a gente olha para a realidade da nossa vida, a gente percebe que o mundo hoje vive numa escuridão completa. Escuridão moral, escuridão espiritual e, por que não dizer, escuridão cultural. E o texto bíblico está dizendo para nós que diante da escuridão moral, espiritual e cultural, o que nós precisamos é da palavra o quê? Profética. O que nós precisamos é da profecia. O que nós precisamos é da palavra de Deus. É curioso que no mundo que a gente vive, confusão, incerteza, loucuras, cada um pensando algo, eu percebo que de fato é a profecia que está fazendo falta. Certo dia eu vi um pastor falando, e você certamente ouviu também. Ele falou no passado, recentemente ele voltou a falar, que é preciso reescrever a Bíblia. E o argumento é que a Bíblia não está sendo relevante para os tempos atuais. O que eu acho não é que a Bíblia não está sendo relevante, é que as pessoas deixaram de usar a Bíblia como palavra de Deus. As vidas estão confusas. Não é porque a Bíblia deixou de ser relevante, é porque as pessoas não estão lendo a Bíblia, ou se estão lendo, estão dizendo, eu acho. A irrelevância da Bíblia não está na Bíblia, mas sim em homens que estão usando argumentos humanos para justificar ideias errôneas a respeito da palavra de Deus. Porque o texto ele é muito claro. A palavra profética, a profecia, ela é luz. Ela é guia em meio à escuridão. Que aplicação simples. E é curioso, se você olhar para a história, para a Bíblia, você vai perceber o que eu estou dizendo sobre a irrelevância da Bíblia. O povo de Deus, quando seguia a profecia, ia bem. Quando abandonava a profecia, ia mal. O povo de Deus, quando seguia a profecia, prosperava, mas quando deixava a profecia, ia mal. É por isso que lá em Crônicas diz, crede no Senhor teu Deus e estarás seguros.
crede em seus profetas e o quê? Prosperareis. É isso, amigos. E eu comecei dizendo, o texto é simples. A aplicação é simples. A profecia é como luz em meio à escuridão. E eu preciso abrir um parênteses. Eu vou abrir, na verdade, na minha mensagem, 2. O primeiro é agora. Hoje a religiosidade está crescendo, sim ou não? Sim ou não? Você vai no Instagram, toda hora aparece alguém falando de Deus. Toda hora aparece alguém falando de Jesus. É coach falando nisso, é coach falando naquilo, é gente falando na prosperidade. Mas pouco se vê a palavra. Muito se vê ideias humanas, mas pouco, de fato, a profecia de Deus. Muito está falando, se você sentir isso, é Deus com você. Se você sentir aquilo, é a ação do Espírito Santo. Mas o povo está confuso. E aqui, amigos, me permita, não estou querendo ser quadrado. Não estou querendo ser aqui bitolado. Não estou falando que a solução é única. Mas muita gente está confusa. Muita gente está sem esperança. Muita gente está perdido. Não é por outra coisa senão por falta de contato com a palavra profética. Sobre religiosidade. Olha que interessante. Eu vou passar aqui. Atualmente, o cristianismo está substituindo sua base bíblica tradicional por uma base psicológica e sociológica, devido à influência das filosofias associadas ao pragmatismo e à nova espiritualidade. Nos últimos dias, os cristãos irão procurar mestres e pregadores cuja pregação se centralize em suas pretensas necessidades e não em suas reais necessidades. É o mesmo livro, Profecias Surpreendentes. E eu deixo aqui essa indicação, você que gosta de ler, até você que não gosta de ler, depois do pôr do sol, vai lá no site da CPB, esse livro é fantástico. Um outro texto. Irão preferir ter uma religião sentimental em lugar de uma religião racional, que lhes ofereça razões sólidas para alicerçar a fé que foi entregue aos santos. A espiritualidade contemporânea se assemelha a uma caixa de surpresas, de onde se podem tirar experiências aleatórias que, na melhor das hipóteses, conseguem encher os olhos de separar o que é verdadeiro alimento do mero fast food espiritual, sem qualquer nutrição para a alma, e o que é modismo da verdadeira espiritualidade que transforma. Pode voltar? Estou voltando? Isso. A nova espiritualidade. Muito se fala. As pessoas creem, Jesus. Mas ainda estão confusas porque estão deixando a luz que ilumina o quê? O caminho. A palavra profética, repito, segundo Pedro aqui, é como luz, irmãos, que ilumina o caminho. É como candeia que ilumina nessa vida de escuridão. Jovens, olha para mim. Você está sendo atacado por ideologias, por ideias. Você, se seguir essas ideologias, essas ideias, você só vai para o buraco sentimental, para o buraco intelectual. A palavra profética é luz que vai te ajudar nessa escuridão moral, espiritual e cultural. A palavra profética, amigos, segundo Pedro, e ele diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Pedro aqui está fazendo uma referência a uma experiência espiritual da transfiguração. Pedro aqui está fazendo uma referência à sua vida, a uma experiência espiritual ao lado de Jesus. Pedro está aqui relembrando do que ele viveu ao lado de Jesus. E ele está dizendo para nós, mesmo diante dessa experiência extraordinária, da transfiguração, primeiro aqui, ele destaca que a palavra profética é ainda mais confiável. Pedro aqui está dizendo para nós,
O fato de Jesus ter vindo, o fato de Jesus ter sido crucificado, o fato de Jesus ser colocado numa tumba, o fato de Jesus ressuscitar, o fato de Jesus retornar ao céu, uma experiência que ele viveu. Pedro está dizendo para nós, isso comprova, isso confirma a palavra profética. A palavra profética é um testemunho seguro, imutável e dado diretamente por Deus. Não é balela, não é superstição, não é achismo. A palavra profética é algo seguro. Por isso eu repito, querido irmão, querida igreja, querido jovem, a sua segurança não está nos seus recursos financeiros. A sua segurança não está na posição que você ocupa. A sua segurança não está no número de amigos que você tem. A sua segurança está na palavra profética. Confirmada está a palavra profética. Repito, ela não é especulação. É algo confirmado. É algo comprovado. É algo que já foi provado ao longo da história. Quer segurança? Quer esperança? Quer sentido? Quer crescimento? É a palavra profética. Eu vou usar aqui segundo Crônicas novamente. Crede em seus profetas. Ou crede em Deus, estará seguros. Crede em seus profetas e o quê? Prosperareis. O que o mundo está fazendo? Está descrendo. O que o mundo está fazendo? Está abandonando. O que o mundo está fazendo? Está mudando. A palavra profética. Não haverá prosperidade, não haverá segurança, se não for através da palavra profética, que é o que, irmão, segundo o texto? É luz, que ilumina. Eu disse desde o início, é simples a aplicação. A comparação, a metáfora usada aqui pelo texto. A palavra profética é como luz. E aqui tem outra informação importante para nós. Sabendo, verso 20, primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O texto diz para nós que a palavra profética não é ação humana. O texto diz para nós que a palavra profética não é intencional por parte do homem. O texto bíblico diz para nós que a palavra profética se originou em quem? Em Deus. A palavra profética é uma ação de Deus, e Deus usou homens, e é curioso isso, Deus usou homens com seus pecados. Deus usou homens com suas qualidades. Deus usou homens simples. Deus usou homens diversos para transmitir a sua palavra profética a todos nós. E é curioso, só um detalhe, quando a gente estuda a palavra de Deus, eu usei aqui a palavra homens, mas se aplica a homens e mulheres, porque Deus também não teve distinção de sexo. Deus usou homens masculinos, Deus usou mulheres, Deus usou homens jovens, homens mais velhos, para transmitir a sua palavra profética. Algumas mulheres, Ulda, por exemplo, Débora, Moisés considerava a sua irmã Miriam uma profetisa, permanecendo ao lado dele desde os seus primeiros anos. Ela foi uma fiel porta-voz de Deus. A palavra profética, a Bíblia que aqui está, não é invenção humana, senão invenção divina, para que Deus pudesse se comunicar conosco. A palavra profética, confirmada, segundo Pedro, ela não é ideia humana, mas de um Deus que quer me dar segurança em meio às turbulências da vida. A palavra profética não é um homem que teve uma ideia, que achou, não. A palavra profética é um Deus que conhece o início, o meio e o fim. E está dizendo para mim e para você, você quer segurança? Você quer chegar no fim da jornada? Você quer ter esperança?
Está aí a palavra profética. Sim, você vai ter dificuldades, mas a palavra profética vai te sustentar em meio às dificuldades da sua vida. Pedro diz, confirmada está a palavra profética, por experiência própria, por experiência pessoal. Então, amigos, o que nós estamos aprendendo? Já estou indo para o final, para o último ponto, que é o parênteses que eu preciso abrir. Pedro diz para nós que a palavra profética é o quê? Luz, em meio à escuridão. Aprendemos aqui sobre a palavra profética como segurança, ela nos dá segurança. E aprendemos que a palavra profética, ela é ação divina. Deus usou homens para que nós pudéssemos receber a sua palavra. E só um outro detalhe que eu havia me esquecido. A nossa concentração não deve estar em quem transmitiu a palavra profética do ponto de vista, recebeu de Deus, escreveu e transmitiu. Nossa concentração deve estar na mensagem e não no mensageiro. E por fim, eu abro um outro parênteses, falando um pouquinho sobre a palavra profética e o ministério de Ellen White. Nós não temos esse assunto específico aqui na Bíblia, no texto que nós lemos, mas eu posso, nesse assunto, abrir esse parênteses para trabalhar esse assunto importante. Ellen White. Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz que o remanescente de Deus no tempo do fim teriam duas características. Eles guardariam os mandamentos de Deus e teriam o quê? Testemunho de Jesus. Se você for a Apocalipse 19, verso 10, você vai perceber lá, isso aqui é algo que todos nós já estudamos ou não, mas entendo que sim, porque está nos nossos estudos bíblicos. Apocalipse capítulo 19, verso 10 diz que o testemunho de Jesus é o quê? Espírito de profecia. Ou, em algumas versões, o dom de profecia. A característica do remanescente de Deus, a característica do povo profético, que viverá num tempo profético, que terá uma mensagem profética, é o dom de profecia. Esta é a aceitação dentro do nosso contexto doutrinário, bíblico, adventista. E se você estuda um pouquinho do contexto, do chamado de um profeta, você vai aprender que um profeta, ele é chamado por Deus em momentos específicos. Principalmente, talvez, em momentos escuros. Momentos onde a dúvida, talvez, prevaleça. E quando você olha para o ministério de Ellen White, você vai perceber que a primeira visão de Ellen White foi em dezembro de 1844. Algumas semanas, alguns dias depois do dia 22 de outubro, o dia do desapontamento. Ellen White foi chamada, ela teve uma visão, e talvez você tenha dúvidas. Recentemente eu trabalhei com alguns jovens dessa temática e eu vi as diversas dúvidas que tem sobre Ellen White. E eu vou dizer algo para você. As dúvidas que nós temos, ou que você talvez tenha, é porque você ainda não conheceu os seus escritos. É porque você ainda não leu. Ou até mesmo porque algum outro irmão está usando Ellen White fora de contexto e com assuntos e argumentos que não são ou que são contrários ao que Ellen White queria. Isso te leva a ter um preconceito. Por isso, se eu posso dizer algo para você já agora, leia Ellen White, conheça Ellen White, e não estou exaltando ela acima da palavra de Deus, porque a própria Ellen White diz que ela não veio para contrapor a palavra, ela não veio para superar a palavra, ela não veio para ser um complemento à palavra. Na verdade, ela veio, como todo profeta, para confirmar a palavra, para nos direcionar a palavra, para nos direcionar a Cristo. E Ellen White, amigos, ela, ao longo do seu ministério, ao longo do seu chamado, sim, foi questionada sobre a sua vida de saúde. Alguns chegaram a argumentar, e esses argumentos estão voltando recentemente, dizendo que os momentos de visão dela eram ataques epiléticos. Mas se você estuda, há comprovações científicas de que isso não é verídico. Eu estou falando de forma rápida, depois eu posso trabalhar literaturas com vocês para te fundamentar nisso. Alguns dizem que os seus escritos foram plágios.
argumentos infundados, que têm comprovações claras. Ellen White, amigos, ela, sim, e a Igreja Adventista crê que ela tem o dom de profecia. A igreja, sim, acredita que ela tem o dom profético para dar unidade ao povo de Deus no tempo do fim. E mais do que unidade, para fortalecer a vida espiritual do povo de Deus no tempo do fim. Eu falei que Ellen White, como todo profeta, é chamado em momentos de crise. O momento que Ellen White viveu foi um momento de verdadeiras turbulências sociais, turbulências culturais, o momento e o impacto do êxodo rural, o impacto do consumo exagerado do álcool, da luta entre os ricos e os pobres. Ela estava nesse contexto para trazer direcionamento, para trazer segurança, para retornar a palavra de Deus. E ela escreveu mais de 100.000 páginas, em torno de 25 milhões de palavras. Supõe-se que ela é o terceiro escritor mais traduzido na história da literatura no mundo. E a escritora mais traduzida, e dentre os escritores norte-americanos, de ambos os sexos, também a mais traduzida. Tudo isso aqui é informação sobre a palavra profética no ministério de Ellen White. Tudo isso aqui é para tentar te ajudar a entender a importância dos profetas. Tudo isso aqui é para tentar te ajudar a quebrar e a vencer os preconceitos e te levar de volta à palavra profética, porque é isso que vai dar sentido à sua vida. Um outro detalhe ainda sobre Ellen White. Eu falei agora há pouco sobre o fato, de fato, alguns irmãos usam Ellen White acima da Bíblia. Olha o que ela escreveu. Olha o que ela escreveu. Passa para mim por favor. Olha o que ela escreveu. Muitos vêm a nós com a pergunta: devo fazer isto? Devo envolver-me nessa empreitada? Ou, com relação ao vestuário, devo usar este ou aquele artigo? Respondo-lhes, vocês professam ser discípulos de Cristo. Estudem suas Bíblias. Examinem cuidadosamente e com oração a vida de nosso querido Salvador, quando habitava entre os homens na terra. Imitem-no e não se desviarão do caminho estreito. Recusamos-nos absolutamente a lhes servir de consciência. Se lhes dissermos exatamente o que fazer, vocês nos olharão como guias em lugar de irem diretamente a quem? A Jesus. Só um texto para tentar quebrar talvez o seu preconceito e para tentar de alguma forma dizer para você que essa foi uma serva de Deus, que essa foi uma mulher inspirada por Deus, de que essa mulher de fato recebeu o dom de profecia para trazer unidade. E amigos, se você olha para Ellen White, se você olha para a Igreja Adventista, você vai perceber que a Igreja Adventista é hoje o que é. Porque essa mulher, não do ponto de vista bíblico, ela recebeu visões para direcionar a educação, para direcionar as instituições, para a compra de terrenos, para direcionar ações e para direcionar um movimento profético que alcance o mundo. Eu termino com uma história dela, só para que você possa entender. Uma história simples dentro de muitas. Ela teve uma visão em 1901 sobre a compra de um terreno. A igreja estava passando um momento crítico. Na verdade, o início da igreja foi muito crítico financeiramente. E ela chegou aos líderes da igreja: olha, Deus me mostrou que precisa comprar esse terreno. E que lá precisa ser uma escola de medicina, de médicos, que formem médicos para servir o mundo. E os líderes, não é bem assim, nós não temos dinheiro, nós não temos recursos. E o tempo passou. Os líderes, inclusive, não seguiram a opinião dela e compraram um ou outro terreno, mas em 1905, um líder da igreja, falou assim: eu vou dar $1.000 para a entrada desse terreno. E quando ela chegou lá para conhecer o terreno, ela disse: foi esse terreno que Deus me mandou, me mostrou. E é curioso, amigos, que hoje nós temos nesse lugar a grande Universidade de Loma Linda. Você já ouviu falar na Universidade de Loma Linda, sim ou não? Hoje está famosa, né? Pela sua questão da saúde.
Se você assiste alguns seriados aí, né? O tal do Blue Zone, cita Loma Linda. Sempre que fala de saúde, fala de Loma Linda. Uma mulher inspirada por Deus. Uma mulher direcionada por Deus. Uma profetisa escolhida por Deus para direcionar um povo, para direcionar uma mensagem em um tempo profético. A palavra profética no ministério de Ellen White é fantástico. Eu quero ler um texto mais. Pode passar mais um? Eu acho que me perdi, mas eu vou ler aqui rapidamente. O que assombra as pessoas inteligentes ao redor do mundo é que os comentários gerais dela sobre saúde, ciência ou ambiente têm suportado a prova dos anos, coisa que dificilmente se poderá dizer de qualquer outro escritor do século XIX. Só isso já é uma façanha considerável. Seus escritos contêm certos princípios e elucidações que não eram comuns em seu tempo, mas que hoje são bens comprovados. Próximo slide. Repare, por exemplo, na profunda ênfase que ela dá sobre a maneira como a mente afeta o corpo na produção da doença. Sua solícita preocupação pelas influências pré-natais, incluindo drogas e álcool, e seu monumental e interativo sistema de princípios de regime alimentar, que estão cada vez mais sendo confirmados pela pesquisa nutricional. É impossível quando você conhece. Por isso eu disse, não acredite no que o outro fale. Não acredite no que A ou B fale, naquele que nega e naquele que aceita. Conheça. Porque se você conhecer, você vai ver que a palavra profética também é confirmada no ministério de Ellen White. Quero voltar ao texto, amigos, para nós concluirmos. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Siga a palavra profética, e eu vou colocar as minhas palavras, e ela te conduzirá ao tempo de glória, que é o retorno de Jesus. Amém? Olha, isso é o que o texto está dizendo. Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia que clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. É como se você estivesse numa floresta à noite, com uma candeia. Antigamente a gente falava com um lampião, com uma lanterna. Você está perdido, mas você tem a lanterna, você tem o lampião. E você vai caminhando durante a noite e você então vê a luz. É uma casa, é um estabelecimento. E a luz te guia até a outra luz. É para isso que serve a profecia, para te levar em segurança até o retorno de Jesus Cristo. Amém? A palavra profética é como luz. A palavra profética, ela vai iluminar o nosso caminho. A palavra profética, ela vai conduzir. E eu termino. Creia na palavra profética. Leia a palavra profética. Viva em fé para que você seja conduzido em segurança até a volta de Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, obrigado por Tua palavra. Aqui estamos, Senhor, e nós somos pecadores, somos falhos, muitas vezes duvidosos. E, Senhor, muitas vezes nós temos deixado de acreditar, de confiar nos Teus profetas, nas Tuas palavras, na Tua Bíblia. Mas, Senhor Deus, se nós queremos segurança, se nós queremos sentido, é a palavra profética que vai nos conduzir em segurança nesse mundo tão confuso e turbulento.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a termos mais contato com a palavra profética. Que o Senhor nos ajude a confiarmos na palavra profética. Que o Senhor nos ajude, Pai, a confiar nos profetas. E falamos aqui rapidamente sobre Ellen White, o seu papel nesse tempo do fim. Ela nos conduzirá, ou ela, através das mensagens que o Senhor deu a ela, nos conduzirá em segurança nesse tempo turbulento, em unidade e em fortalecimento espiritual. Abençoe cada irmão, abençoe cada líder, abençoe cada jovem dessa igreja, que eles estejam seguros em Ti. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Feliz sábado a todos. Como é possível poder consolar a alma ferida que insiste em sangrar? Como é possível poder escutar a angústia do outro sem ele falar? Como alguém pode se oferecer para tomar o lugar do outro e por ele morrer? Como é possível